Oi, Ricardo, Jéssica, bom dia a todos, bom dia para você que está assistindo o Jornal da Manhã, acompanhando a gente, nós que estamos nessa cobertura intensa. Infelizmente, a gente tem esse exemplo trágico aí de Camaçari, com a explosão seguida do desabamento na farmácia Pague Menos, e a gente precisa alertar, principalmente aos empresários, a você que pretende abrir um estabelecimento, que é necessário, antes de tudo, fazer esse projeto de segurança. Eu estou aqui ao lado do capitão Carlos Grimaldi, ele que é coordenador de vistorias do Corpo de Bombeiros aqui de Salvador. E o capitão estava me passando aqui alguns dados, viu, para você de casa. Olha só, no primeiro semestre deste ano, foram feitas 397 análises, né, capitão? 442 vistorias em estabelecimentos e mais de 200 ações fiscalizatórias. Diante de tudo isso, dos estabelecimentos aqui de Salvador, capitão, o que se pode concluir? Esses estabelecimentos estão preparados para prevenção e combate a incêndio ou ainda tem muito que evoluir? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Bem, com o advento do decreto 16.302 de 2015, observa-se uma crescente de 30% a 40% na prestação de serviços de prevenção contra incêndio e pânico aqui na cidade de Salvador. Então, boa parte desse crescimento nós atribuímos à iniciativa dos empresários preocupados com a segurança contra incêndio e pânico das suas empresas e boa parte pela ação efetiva do serviço de fiscalização. Então, a ideia é que até o final do ano nós possamos fechar o ano com 30% a 40% de acréscimo das atividades de fiscalizações, de licenciamento das edificações aqui na cidade de Salvador. E essas fiscalizações, vistorias, elas são necessárias, né, para que não aconteça o que aconteceu lá em Camaçari. E tudo começa na autorização, né, na abertura desse estabelecimento. Explica o processo para a gente, capitão. Perfeito, Juliana. O processo de licenciamento da edificação junto ao Corpo de Bombeiros, ele inicia-se com a apresentação de um projeto de segurança contra incêndio e pânico ao órgão técnico do Corpo de Bombeiros. Esse projeto ele vai ser analisado por um setor técnico específico e tende a ser aprovado de acordo com as normas vigentes. O segundo passo para que nós possamos licenciar uma edificação e para que ela esteja segura é fazer uma vistoria em loco e verificarmos se aquele projeto ele foi executado na sua plenitude, ou seja, se tudo aquilo que o profissional especialista na área indicou que fosse colocado, o empresário realmente instalou na sua edificação. Só daí nós vamos emitir o AVCB e esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele certifica as condições mínimas de segurança que aquela edificação vai possuir. Essas condições mínimas de segurança, elas exigem equipamentos, né? Extintores, uma sinalização adequada. A gente tem aqui para mostrar alguns equipamentos, alguma sinalização básica, né? Para que esses estabelecimentos tenham as informações e tenham os itens de prevenção, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Exatamente. Eu posso citar aqui de forma básica e não menos importante, 5 preventivos que as edificações devem ter no mínimo. Que são as saídas de emergência, os equipamentos extintores, a sinalização de emergência, a iluminação de emergência e uma quantidade mínima de brigadistas naquela edificação, que são os funcionários treinados para poder atuar em situações de princípio de incêndio. Aqui eu trago exemplos, né, de placas de sinalização, elas vão sinalizar onde estão presentes os equipamentos extintores. Se possuir rede hidráulica de combate a incêndios hidrantes, ela também informa. Informa também de forma importante qual a rota de fuga a ser seguida em caso de uma situação de incêndio ou pânico, ou seja, por onde é que aqueles ocupantes devem sair, qual o local mais seguro a ser seguido e onde é que está a saída final, ou seja, aquele local, o último acesso, o último vão a ser vencido para que ele esteja num local seguro. Olha só, capitão, Ricardo tem uma pergunta. Ricardo. Sim, Juliana, a dúvida é a seguinte, no caso de uma reforma no estabelecimento que tenha circulação de pessoas, o responsável técnico precisa pedir autorização ou apresentar o projeto ao Corpo de Bombeiros? Ricardo pergunta, se no caso de uma reforma, alguma obra no estabelecimento, o responsável técnico por essa obra, ele precisa também apresentar esse projeto ao Corpo de Bombeiros? Ricardo, se houver mudança de ocupação ou uso da edificação ou mudança de layout, crescimento de área, aumento de altura da edificação, sim. Esse projeto ele tem que ser refeito, ele tem que ser, na verdade, atualizado e apresentado novamente ao Corpo de Bombeiros para que verifique se essa nova formatação daquela edificação, ela continua atendendo às normas vigentes. Para que a pessoa que quer abrir um estabelecimento, então que ela quer fazer essa vistoria para se adequar às normas, o que ela precisa fazer? De imediato é fazer a contratação de uma empresa ou profissional especializado. Segundo, apresentar, após a confecção do projeto de incêndio, ele deve apresentar ao Corpo de Bombeiros, ou aqui em Salvador, ou nos demais grupamentos de bombeiros militares no interior do estado, aprovar o projeto e em seguida solicitar a vistoria. Ao ser feita a vistoria,
está tudo ok na edificação, nós vamos emitir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, e daí então tem que ser renovado anualmente. Não adianta apenas se fazer a primeira vez. Temos que anualmente estar fazendo esse acompanhamento para verificar se aquele proprietário, aquele responsável está fazendo a manutenção das medidas de segurança. E esse documento, o AVCB, ele deve estar exposto para que os clientes, as pessoas que frequentam o estabelecimento, para que elas vejam junto com as demais licenças, não é isso? Sim, deve estar exposto juntamente com as demais licenças das prefeituras municipais que geralmente ficam fixadas no local visível ali naquela edificação. Capitão Grimaldi, muito obrigada pelas informações. A gente volta ao estúdio.